financeira, né? A relação racional, certo? A comportamental com o mercado financeiro, educativo e comportamental, traz os seguintes benefícios. Não adianta eu só dar educação. A educação sem atitude não funciona, é que nem um livro fechado na prateleira. Tá certo? E isso os birôs têm feito, né? Nos sites dos birôs. Aliás, quero saber, quem conhece sua nota de crédito aí? Na Serasa, na Boa Vista? Tá. Então, essas pessoas aí, quando entram lá, sabem se a sua nota vai de 0 a 1000, qual é a sua nota, e os birôs fazem um papel e falam o que você tem de problema e o que fazer para melhorar. Certo? Esse é o papel que a gente tem feito, aqueles que realmente, né, se interessam e buscam, né, entender qual é a sua situação financeira e a sua visibilidade no mercado. Redução do superendividamento, aumento da estabilidade do sistema financeiro, porque se você reduz a inadimplência, o que acontece? O sistema financeiro fica robusto, a taxa de juros cai e o volume de empréstimo sobe. A relação crédito-PIB no Brasil hoje é 54%. No mercado maduro, que nem o mercado americano, essa relação é cerca de 200%. E nós estamos com 54%, nós temos potencial de multiplicar isso por 4. Nós temos que fazer de uma maneira sustentável. Tá? O que ele faz também, né? Ele melhora a relação entre consumidor e instituições financeiras, porque existe um conhecimento, né, por trás da conversa, faz a inclusão financeira, estimula o empreendedorismo, que gera emprego, e alavanca a economia e o bem-estar social. Políticas públicas, iniciativas de sucesso que a gente tem acompanhado, né? No Brasil tem bastante coisa em andamento, né? Nós temos a Semana Nacional da Educação Financeira, nós temos iniciativas do Banco Central, da FEBRABAN e da CVM. Só para dar um número para vocês aí, a FEBRABAN tem um programa que chama Meu Bolso em Dia. Não sei se para quem tiver interesse, é muito bom, certo? A nota média, ele mede a nota média da maturidade do brasileiro que se inscreveu lá. De 0 a 100, nós estamos com 56,7. Nós estamos saindo de baixa para ok. 60 para cima começa a ficar ok. Tá? Esse programa já teve 4,7 milhões de acessos, mais de 225 mil pessoas inscritas, 73 mil cursos concluídos, e a avaliação do programa por quem fez é de cerca de 92%. Então, a iniciativa privada tem caminhado dentro, né, dos seus recursos, do seu espaço, né, para promover a educação financeira. Existem experiências internacionais, como no Canadá, que mostram o impacto positivo da educação financeira nas escolas. O uso da educação financeira nas escolas, o que ele trouxe? Maior autoconfiança, os alunos entendem como gerenciar o seu dinheiro, tendem a ser mais confiantes nas suas habilidades financeiras. Redução do estresse financeiro, conhecimento aos jovens, eles conseguem planejar suas finanças, reduz o estresse relacionado ao dinheiro e melhores hábitos de poupança e consumo. Tá? A educação financeira ajuda os alunos a desenvolverem hábitos saudáveis de poupança, consumo e prepara para uma vida adulta estável financeiramente. Eles buscam fazer a sua aposentadoria diretamente. Esse é um dos pontos muito importantes da educação financeira, é que você deve planejar a sua aposentadoria. Tá certo? Você é responsável pela sua vida financeira. Tá? Bom, eu fiz uma pesquisa e o que eu acabei, né, capturando aí, né? Nós temos cerca de 10 estados que têm lei, certo? Nós temos a lei federal 13.796, de 2019. São Paulo tem sua própria lei que institui o programa Educação Financeira nas escolas públicas estaduais. Minas, né, estabeleceu política estadual da educação financeira, visando promover a inclusão. O Paraná instituiu a política estadual de educação financeira nas escolas públicas.
O Rio de Janeiro também propôs uma inclusão da educação financeira como tema transversal, né, nas escolas públicas estaduais. O Espírito Santo também colocou uma política estadual de educação financeira nas escolas públicas. Mato Grosso também criou sua própria política, escolas públicas, promoveu a conscientização. Pernambuco também instituiu a sua política estadual nas escolas públicas. Ceará também. Goiás também colocou também na sua pauta, né, a sua política financeira. E a Bahia também colocou, visando, né, a formação de cidadãos conscientes sobre a importância de gestão financeira. Então, o que eu vejo aqui? Esse tema já está, né, no espaço estadual. Tá certo? Então, nós temos aí 10 estados que já tomaram essa iniciativa. Tá? Cada um tem os seus detalhes, suas nuances, tem as suas particularidades. E nós temos 27 estados. Certo? Tá? Então, aqui nós temos uma lição de casa de mais 17. Tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aí. Quais são as melhores práticas que a gente viu de educação financeira, né? Olha, o uso de ferramentas digitais ajuda a promover, principalmente com os jovens, tá? E a gamificação, o uso do celular, o uso da web, tá certo? Acaba alavancando, porque traz o quê? Traz a exponencialização do conteúdo e o fácil acesso e o baixo custo. A inclusão nas escolas, a integração nós já vimos aqui uma trilha já de 10 estados e uma iniciativa federal. Outra coisa importante, colaboração com organizações não governamentais. Certo? Então, esse é fundamental. Eu tenho certeza aí que, né, se algum estado, aliás, vou deixar aqui claro aqui, qualquer um de vocês, né, que queiram explorar esse assunto com mais profundidade, a NBC está aqui, né, à disposição. No fim, vai ter o meu contato. E eu tenho certeza que outras entidades privadas certamente estarão felizes também em poder participar. Tá? A criação de conteúdos acessíveis, materiais fáceis, né, vídeos, YouTube, seminários, webinar. Tá? O uso de simulação com realidade virtual, que é uma tendência também, os mais jovens estão vindo. Programas de mentoria, muitos países têm programas em que o superendividado, existem ONGs que recebem a ligação e orientam a pessoa de como fazer, como sair desse sofrimento, tá certo? E como levar uma vida sustentável economicamente. Programas também, iniciativas de inclusão financeira como um todo. E o que é importante, né, é ter sempre avaliação e feedbacks contínuos. Certo? Todas essas entidades que eu mencionei para vocês, Banco Central, CVM, FEBRABAN, eles continuam aprimorando, né, os conteúdos, a forma, de modo que o programa traga eficiência e eficácia. O que eu, né, gostaria, né, de colocar para vocês aqui? Né? A gente ficou pensando, falou, o que a gente pode recomendar, né, num fórum como esse. Primeiro, incentivar a aprovação de leis para a educação financeira obrigatória nas escolas. Eu acho que isso é importante. E talvez, certamente não é do tempo da maioria de vocês, mas no meu tempo, a gente tinha 3 cursos. Você tinha o científico, você tinha o normal e tinha o clássico. E era interessante que as normalistas, né, eram aquelas que tinham um curso de educação financeira voltada para a administração da sua casa, dos seus negócios como um todo. Então, essa trilha já existia. Estava simplesmente, infelizmente, localizado só nas normalistas, mas a gente sabe hoje que isso é coisa importante, né, é transversal, né, independente da profissão que você vai, ou que você vai fazer, gerir os seus recursos, tá? É o que realmente vai te fazer ter o bem-estar e ter sucesso na sua trilha, na sociedade. Tá?
garantir a evolução do crédito. Por quê? Eu tive a oportunidade de trabalhar com birôs de crédito em 14 países, certo? E existem, né, aspectos culturais aqui, sem julgamento, tá certo? Os latinos acham que esconder informação eu estou protegendo. Os anglo-saxões, ao contrário, a transparência ela é premiada e valorizada. Então, toda vez que a gente recebe, às vezes, um projeto de lei, fala, olha, vamos suprimir essa informação que é relevante para a avaliação de crédito, vamos né, colocar um custo para fazer isso aqui. O que acontece? Eu não tenho a informação. Quando o credor vai consultar, ele tem segurança, o que ele faz? Ele não dá o crédito ou sobe o valor. Crédito vem do latim. Crédito chama-se confiança. Confiança só vem através de transparência e compartilhamento de informações de forma responsável, e os birôs fazem isso, recebem os dados, de forma responsável, respeitando o LGPD e outras legislações pertinentes, como o Código de Defesa do Consumidor. Então, a pujança, né, de uma economia, ela vem através da alavanca do crédito, tá certo? E ela só acontece se tiver transparência. Então, políticas boas aí, abertura de dados públicos relativos a crédito, como cadastro fiscal positivo, se você paga bem os seus impostos, você é ok para receber. Se você não paga, ou tem outras coisas mais, de repente é melhor não pegar crédito, porque você vai se afundar mais ainda. Tá? E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês também, né? Eu tenho feito uma série de trilhas aí, de palestras aí. Crédito não é direito, crédito é concessão. Que o cidadão tem que ter direito à visibilidade para crédito. E o cidadão tem que ter direito a ser educado para saber usar o crédito de maneira consciente. Na visibilidade para crédito, os birôs têm trabalhado incessantemente em cima dessa pauta. Quem já ouviu falar do cadastro positivo aí? Muito bem. Então, eu vou prestar conta para vocês do cadastro positivo. Muitos duvidavam, o pessoal falava, vamos compartilhar esses dados, isso é um risco. O cadastro positivo, em 5 anos, hoje tem 171 milhões de registros. Pegou os dados de instituições financeiras, telecomunicações, energia, e agora está numa trilha, e aliás eu peço ajuda de vocês, de capturar os dados da área de saneamento. Tá certo? Então, se vocês querem ajudar o seu estado, nos procurem, ajudem a abrir uma porta com o pessoal de saneamento, porque com a entrada de telecomunicações, 15 milhões de pessoas físicas e jurídicas não tinham registro, não iam receber crédito. 15 milhões. Energia trouxe visibilidade para 6,3 milhões de pessoas em cima dos 15. Então, nós estamos falando em 5 anos, 21,3 milhões de pessoas físicas e jurídicas, cerca de 95% consumidor e 5% empresas, não eram vistos pelo sistema financeiro. Então, eu agradeço a confiança dos parlamentares, né, que nos suportaram, os federais e estaduais nessa jornada, e aqui estou prestando conta daqueles que realmente acreditaram, né, na proposta da época, que veio inclusive do Banco Central. E nós fizemos um exercício. Pegamos uma base de consumidores e rodamos o cadastro negativo só. Fazer uma nota de crédito. Quando nós colocamos o cadastro positivo, 78% da população subiu a nota. Isso quer dizer? 78% foram beneficiados de receber crédito em melhores condições. E que é interessante, né? Ele falou, bom, mas eu tive na Senacom falou, mas isso é muito bom, mas e o consumidor? O que ele acha disso? Eu falei, olha, é uma boa pergunta, é uma pergunta legítima, nós vamos fazer. E começamos a monitorar. O cadastro positivo, de cada 100 pessoas que saem, você pode sair e voltar a hora que quiser. Certo? Você tem o direito.
Opt-in e opt-out é chamado tecnicamente. De cada 100 pessoas que saíam em junho de 22, 45 voltavam. Nós fizemos agora, em agosto, a mesma pesquisa. De cada 100 pessoas, 83 voltam. Então, o consumidor já percebeu que é vantajoso para ele participar. Porque as 78%, né, das notas subiram. Né? Então, o que eu posso dizer aqui, né, para vocês é que, com visibilidade para 21,3 milhões de pessoas físicas e jurídicas, com 78% da população dos consumidores subindo a nota de crédito e com reconhecimento do consumidor, né, de cada 100, 83 voltando para o programa, o cadastro positivo em 5 anos se tornou legitimamente um direito do consumidor. Então, às vezes, a gente vê alguma legislação vindo em cima do cadastro positivo, a gente vai, às vezes, por falta de conhecimento, né? E a gente apresenta esses números e a gente tem conseguido sensibilizar, né, os legisladores como um todo, e isso é uma conquista da sociedade brasileira. Tá? Como foi citado aqui, a NBC faz parte do Banco Mundial, a NBC colabora com a Fundação Bill e Melinda Gates, e esse programa do Cadastro Positivo foi eleito o melhor programa de inclusão a nível mundial. Nós viramos referência, né, para o Banco Mundial e para a Fundação Bill e Melinda Gates como uma das melhores práticas. Eu já fiz essa apresentação lá fora várias vezes. E que mais? Nós fizemos também um convênio com o Banco Central. O SCR, que é o Dados das Operações, né, eles têm 1.260, né, que são regulados deles, né? E a gente fez um convênio com eles, a gente compartilhou cadastro positivo que eles não têm, porque eles usam isso para monitoramento do sistema financeiro. É muito importante eles terem o pulso do crédito nos vários setores que eles normalmente não têm. E, do outro lado, eles compartilharam. Com esse compartilhamento de dados, 4,85 milhões de pessoas físicas subiram em cima dos 171. E 1,1 milhão de pessoas jurídicas também vieram. Com isso, né, é um programa de colaboração entre as partes, dando visibilidade para crédito e ajudando, né, o governo como um todo nas suas políticas públicas. Bom, outra coisa importante aqui, né? Esse é um exemplo de evolução. Evitar práticas lesivas com relação, né? Então, alguns projetos de lei, né, vêm com algumas propostas, né, de encarecer o acesso, limitar o acesso, retirar o acesso às informações, e sem informação não tem visibilidade, sem informação gera insegurança, sem informação a gente acaba prejudicando o consumidor na ponta e prejudica o país como um todo, porque o crédito também tem um impacto econômico, né, como um todo. Tá? Só para dar uma ideia para vocês aí, a gente fala, né, pessoas jurídicas, né? Eu estive agora participando da Convenção Latino-Americana de Pequenas e Médias Empresas, então estou com um dado fresco aqui na cabeça. Por que a economia americana é pujante e a nossa não é? Cerca de somente 30% das pessoas jurídicas usam crédito nos seus negócios. Nos Estados Unidos, 89% das pessoas jurídicas se alavancam em cima do crédito, por isso que a economia americana tem essa pujança toda. Então, quando eu falo isso, não é para desmerecer o Brasil, mas a gente mostra o potencial que a gente tem aqui e o trabalho conjunto que a gente pode fazer. Tá certo? E certamente um dos pilares é a educação financeira. Tá? Outra coisa importante aqui, né? Apoiar programas que promovam a inclusão financeira e a capacitação de pequenos empreendedores. Isso é muito, muito importante. A gente tem trabalhado próximo ao SEBRAE, a gente participou de todo aquele processo do governo do Desenrola, os birôs estão sempre próximos aí, né, a todos esses programas de impacto, seja do governo, seja da iniciativa privada, e a gente tem trabalhado, né, de modo a compartilhar as melhores práticas internacionais, uma vez que a gente tem acesso agora ao Banco Mundial,
E a gente também tem levado para o Banco Mundial, inclusive, as pautas da América Latina. O Brasil representa a América Latina lá. Então, as necessidades de regulação e melhores práticas do Brasil e da América Latina hoje tem voz lá em Washington. Tá? Outro tema muito importante que está vindo agora é a inteligência artificial. Certo? Então, vai ser uma ferramenta transformadora. Tá certo? Então, nós temos trabalhado junto com os legisladores, discutido como fazer isso de maneira que essa nova dimensão tecnológica venha trazer impacto positivo no crédito e traga o benefício social esperado e econômico para o país. Tá? Mas, mais uma vez aí, né? A gente gosta de apresentar, fazer diagnóstico, mas eu tenho uma proposta, uma provocação aqui para vocês. Nós vimos que 10 estados têm. O que a gente pode fazer para levar para 27 estados? Será que não valeria a pena a Unali gerar um grupo de trabalho junto com os parlamentares, talvez até harmonizar essas leis como um todo, tá certo? Essas 10 leis, e alavancar para os outros 17? Então fica essa provocação para vocês, sei lá, uma ideia. E se vocês realmente tomarem essa iniciativa, e a NBC está à disposição para poder também participar. Tá? No mais, eu queria falar também, a gente vê o crédito, a gente trabalha nos birôs com educação financeira, porque a gente entende que é muito importante emancipar economicamente a sociedade. Não só proteger, mas emancipar. E essa emancipação só vai vir em cima da educação, em cima de melhores práticas. E até interessante, né? Eu tive chamado agora para um programa no São Caetano do Sul. O pessoal de uma instituição lá falou: a gente vai fazer educação financeira diferente. A gente fez um convênio com as empresas de ônibus, a gente vai colocar uma mensagem cada dia no painel do ônibus. Eu falei, puxa, que bacana. Eu falei, isso aí parece educação financeira, homeopática, né? Cada dia o cara toma uma dose, mas falei, mas é uma iniciativa muito nobre, tá certo? Então, todas as iniciativas são bem-vindas e eu queria aqui aproveitar também, agradecer o deputado Sérgio Aguiar, tá, pela abertura. Ontem tive o prazer de conhecer o deputado Marcos Calume, tá certo? E destacar aqui, dos presentes aqui, a NBC está aqui representada aqui pela Larissa. Larissa, por favor, aí. Larissa aqui é a nossa embaixadora aqui, né? Certo? Tá? E eu queria aqui aproveitar também, parabenizar os organizadores aqui do evento e agradecer aqui a Patrícia Grilli pela organização e a dedicação aqui ao evento como um todo aí, ok? Então, com isso eu vou pausar, já falei demais, eu gostaria de ouvir as perguntas aí, fico aberto. Muito obrigado. Uma pergunta? Vai lá, tem uma pergunta ali, ó. Meu nome é William, sou presidente da Câmara Municipal da cidade de São Lourenço. Quero cumprimentá-lo pela fala tão própria, né, de uma calmaria, que a idade lhe deu essa competência, e essa competência que nos faz apreciar a sua fala, um aprendizado muito forte. Eu gostaria, o senhor citou várias instituições, eu gostaria de ouvir se o SEBRAE não faz parte desse trabalho também. O senhor falou tanto de empreendedorismo, educação empreendedora, os nossos jovens principalmente, e isso é uma pergunta do SEBRAE. A outra questão, a efetividade desses 10 estados, dessas legislações estaduais, qual efetivamente está trazendo resultado para a sociedade, professor? Era isso que eu gostaria de saber, e é isso também que a gente tem lutado até em São Lourenço para trabalhar essa pauta da educação empreendedora nas nossas instituições. Mas não é fácil, é muito difícil, a gente tem assistido isso,
E como professor de história que sou, eu vejo até muito difícil pelo próprio desinteresse dos nossos alunos. Obrigado, parabéns pelo evento. Ok. Olha só, aqui eu peço desculpas aí, Sebrae é um grande parceiro, acabei não colocando na apresentação, é um grande impulsionador e tem trabalhado muito com a gente também, né, numa parceria para a troca de conteúdos como um todo. Tá? O Sebrae tem um trabalho incansável, tem um material fantástico, tem programas, inclusive, de incentivo, né, a crédito para o pequeno e médio, né, empresário. E dessas leis aqui, a gente não tem monitorado, porque eu lembro que eu falei para vocês, é importante ter as métricas, né? Qualquer programa que você tem, certo? Para cá. Opa. Avaliação e feedbacks contínuos, tá? Eu procurei e não consegui, tá certo? Levantar, mas eu acho que vale a pena a gente levantar até para saber daquelas que são os melhores, para fazer um benchmark, né? Se a gente decidir levar, como é que se diz, um grupo de trabalho, sem dúvida esse exercício é muito importante aí. E quanto aos desafios realmente de promover, o pessoal fala, pô, Elias, você vai... Né? Até o meu pessoal de comunicação falou, olha só, Elias, nos últimos 2 meses você participou de 22 eventos e você recusou 8. Eu falei, o trabalho da NBC com relação a crédito, né, com relação a esses eventos, é simplesmente, não é catequizar não, gente, é evangelizar, trazer fé. Tá? Eu também sou professor, tá? E eu sei que não é fácil, né? Mas, mais uma vez, é um desafio que vale a pena seguir, é uma trilha que ela vai trazer resultado, e nós sabemos que temos que ter paciência, que esse resultado não vai ser de curto prazo. Tá certo? Nós sabemos que a educação, né, demora um certo tempo, tá? Mas ela que traz a sustentabilidade praticamente civilizatória do que nós temos. Né? Nossa civilização ela existe porque teve educação, porque os conhecimentos foram passados e assim seguem. Tá? Então, a educação financeira realmente é um pilar que eu vejo como estratégico nesse processo como um todo, e deveria ser uma pauta importante, né? Porque, no fim das contas, né, talvez tão ou mais importante do que você conquista é o mundo que você deixa. Tá? Então, independente de eu conquistar, né, é importante deixar o mundo melhor. Então, eu acho que essa é uma trilha que vale a pena e gostaria realmente, mais uma vez, destacar que esse tema foi muito bem selecionado aí pela equipe aí como um todo. Tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Bom dia, doutor. Alô. Bom dia, doutor Elias. Professor Ricardo Simas, diretor da Associação Brasileira das Escolas de Legislativa e de Contas. Educação financeira, cumprimentos pela sua exposição, já havia acompanhado outras. Educação financeira é algo que parece que a gente não precisa. Todos já sabemos. Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que ganha, né? Mas dentro do serviço público, eu verifico que há um endividamento muito grande do servidor, porque o crédito é fácil. Servidor público, ele tem a garantia no banco ou em qualquer instituição de crédito, porque eu posso descontar em folha. Então, isso é fácil, isso acaba virando uma bola de neve e sai de um empréstimo para outro, de um financiamento para outro, para comprar um carro, para adquirir uma casa, para qualquer coisa. Realmente é muito fácil. Mas é difícil da gente levar essa educação financeira até para as pessoas que têm formação e que sabem disso. Então, em virtude disso, quero colocar à disposição também, em nome do nosso presidente, Eduardo Lamari, a ABEL, Associação Brasileira de Escolas de Legislativos, para que a gente possa fazer uma parceria nesse sentido e aumentar esse leque de informações dentro da educação financeira. Muito obrigado.
Muito obrigado aí. Estamos abertos mais uma vez. Tá? Se tiver um QR Code aqui, quiser escanear o meu contato, fica à vontade. E o que eu tenho a dizer? Os birôs de crédito fornecem uma ferramenta que chama nota de crédito. Nota de crédito vai de 0 a 1.000, certo? E com isso as pessoas fazem o que a gente chama de política de crédito. Quanto mais alta a nota, menor o risco, melhor as condições, certo? Quando eu falo do crédito responsável, quem oferece crédito deve ter uma política, né, de risco, tá certo? E só para dar uma ideia, o cadastro positivo, né, do impacto. Se eu colocar uma política de crédito, vamos ser uma política de crédito conservadora, não é 500, 650, por exemplo. Tá? Com 650, eu com cadastro negativo eu aprovo 100. A hora que eu coloco cadastro positivo, eu aprovo 146. Só que daqueles que eu aprovei, 2,6 eu rejeito. Eles abaixam. Esses 2,6 são aqueles que, né, vão ficar inadimplentes. Tá certo? Que eu não deveria, na minha política de crédito, né, ter oferecido. Então, é uma faca de dois gumes, tá certo? E nem sempre falar não ao crédito é ruim. Por exemplo, quem acha que negativação é coisa ruim? Negativação é um instrumento fantástico. Porque quando a pessoa recebe negativação, 35% não sabia, vai lá e paga. Sabiam disso? Vai lá e paga. Tá? Outra coisa, o cara recebe a negativação, ele foge. Ele esquece que quando o credor mandou negativação, ele está falando, vem cá, cara, eu quero negociar com você. Ele foge. Puxa, estou com vergonha. Eu falei, não tem vergonha. Vai lá e vai conversar. O cara está te chamando. E está te protegendo, porque, de repente, você não tem a maturidade para receber o crédito e você pode se tornar superendividado. Só para curiosidade para vocês, nós temos hoje cerca de 72 milhões de pessoas negativadas, tá? Certo? Mais de 10% dessas pessoas são consumidores compulsivos, são doentes. Eles quebram e quebram a família. Tá? E nos países envolvidos, só para uma curiosidade para vocês também, um casal de noivos antes de avançarem, cada um consulta a nota de crédito do outro para saber com quem está casando. Tá? Se o cara, como é que ele lida com os recursos, o cara falou, eu vou fazer um compromisso para o resto da minha vida. Eu quero saber com quem que eu estou e como é que ele lida com o recurso. Né? Porque eu quero seguir a minha vida, tá certo? Mas isso existe nos Estados Unidos. Tá? Um consulta a nota do outro e eles estão compatíveis aí. Mas a gente segue à disposição realmente para troca de informação e compartilhamento de conteúdo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o senhor pela exposição, dizer que realmente é um tema muito importante. Eu sou parlamentar, mas durante mais de 30 anos da minha vida eu trabalhei com o mercado financeiro. E vejo tudo que o senhor falou aí, é muito verdadeiro e uma necessidade muito grande da gente convencer as pessoas da necessidade que possa, no currículo escolar, entrar essa disciplina. Eu tenho um projeto de lei, estava mostrando um colega aqui, tem 2 anos de protocolado, para que o ensino seja ampliado nas escolas públicas de educação financeira. Um projeto bem concebido, tem 2 anos tramitando, sem conseguir aprovação, e muito do que o senhor disse aí, eu me vi no passado, né, enquanto executivo, superintendente de um banco, estar trabalhando exatamente com crédito, e uma coisa que é muito verdadeira, o crédito produtivo, o crédito que vai gerar investimento é um crédito muito positivo. O crédito do consumo, aí, às vezes, muitas das pessoas ficam endividadas, mas não produz nada com aquele recurso que tomou. Foi para despesa, gastou.
mas o investimento não. O senhor dá um dado muito interessante aí, né, das empresas americanas, né, como eles alavancam os seus negócios com crédito e um percentual bastante baixo no nosso país, aí algo em torno de 30%. Então, eu quero parabenizar o senhor e dizer que nós vamos lhe convidar para fazer uma palestra lá no nosso estado. Qual o seu estado, Tá bom? por favor? Sergipe. Opa! Sou Luciano Pimentel, sou deputado estadual. Com muito prazer aí. Vamos sim. Obrigado. Sigo minha trilha do evangelizando, né? Dentro do possível, trazendo fé, como o professor aqui falou aí, tá? Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom dia, professor. Os dados do IBGE, no finalzinho do ano passado, apontaram que praticamente metade da população brasileira vive com até um salário mínimo. Como que a gente pode trabalhar e criar políticas públicas para incentivar a educação financeira num cenário em que muitas pessoas têm dificuldade de pagar as contas básicas e sobreviver? Como a gente pode atender esse público? Boa pergunta. Eu posso citar para vocês, aqueles programas que eu citei são gratuitos, estão online. Todo mundo hoje tem um celular e usa. Então, o que você pode fazer? Promover pelo menos esse básico que existe, que não é tão básico, viu? Né? Esses programas têm profundidade, o Sebrae tem uma profundidade muito grande, realmente, para pequena e média empresa, mas o Banco Central tem feito um trabalho maravilhoso, Febraban tem feito também, a CVM na parte do mercado de capitais, e eu acho que o que a gente pode fazer é divulgar para vocês, dar visibilidade para isso aí, e que isso aí tenha uma promoção, tá certo? Como o legislador é difícil, você não pode colocar em lei para que a pessoa faça. Tá? Mas vocês têm seu espaço de influência, né, dentro onde vocês atuam, que tal fazer uma campanha? Né? Eu vou dizer para vocês aqui, a campanha que foi feita pela Febraban, alcançou, acho que 23 milhões de pessoas que acabaram tendo visibilidade e acabaram entrando. Com isso, eles conseguiram 225 mil e continua crescendo. Então, o que eu diria é, se a gente tiver espaço para promover o que já, pelo menos, é gratuito, tá? Acho que a gente já tem um primeiro avanço. Tá certo? E com esse tipo de iniciativa, ele já pode, pelo menos o básico, ele resolver, tá? Porque, no fundo, o que é o crédito? De um lado, tem aquele que tem um recurso e está disponível, e, do outro lado, tem um que tem uma necessidade e não pode esperar. Ou não quer esperar. Tá certo? Uns não podem. O cara tem um problema de doença, não pode esperar. Mas o consumo, dependendo do consumo, talvez possa esperar. Um tênis novo pode esperar o ano que vem. Isso só vem com o quê? Através da conscientização numa educação. Bom, gente, acabou o tempo. Mais uma vez, muito obrigado. Grande prazer estar aqui. E desejo a vocês aí um bom final aí de evento. Muito obrigado. Os aplausos falam, né, Elias? Muito bom ter você aqui conosco. Peço que você ainda fique aqui conosco um pouquinho, para que possamos, inclusive, assistir juntos ao vídeo da NBC. Por favor. Crédito. Confiança, crença, boa reputação. E muito além do significado está a sua importância. Alavanca a economia e promove o bem-estar social. É aqui que entram os birôs de crédito, com soluções que permitem avaliações mais seguras de risco aos credores e ferramentas que permitem mais acesso ao crédito pelos consumidores, promovendo o consumo consciente e o crédito responsável. Nesse contexto, atua a ANBC, para que a voz dos birôs seja divulgada e para que aproxime o setor da sociedade, mostrando seu papel estratégico em um mercado de crédito saudável.
A ANBC também atua em iniciativas como a educação financeira, a sustentabilidade do crédito e a eficiência e eficácia do setor. E o nosso impacto é global. Promovemos intercâmbios das melhores práticas e mostramos como a experiência brasileira contribui mundialmente. Então, agora que você já sabe quem somos, vamos continuar essa conversa? ANBC. Bravo. A ANBC está gerando uma série de conteúdos, como tomar crédito e como oferecer crédito. Tá? Nós estamos acabando de fechar uma cartilha e nós estamos também começando a promover um vídeo. Tá? Um vídeo curto para poder incentivar. E assim que nós tivermos disponível, a gente vai disponibilizar para a Unali e para qualquer parlamentar que quiser ter acesso aí. Muito obrigado. Muito bom, Elias. Por favor, ainda para retribuir a clareza e a gentileza com que você nos expôs esse tema, eu gostaria de chamar aqui a representação da Unali para que possa entregá-lo o certificado por essa palestra nessa manhã. Obrigado mais uma vez, Elias.